Olá, que Deus abençoe a todos os servos e que o Espírito Santo me ajude com as palavras em relação ao que nós vamos falar agora, porque é um assunto muito profundo e muito importante. Certa vez eu li uma frase, não sei de quem é a frase, mas a frase dizia o seguinte: se nós cavarmos em qualquer pecado, na primeira camada, nós vamos encontrar o orgulho. Vou repetir. Se nós cavarmos em qualquer pecado, na primeira camada, nós vamos encontrar o orgulho. E essa frase faz muito sentido, né? Porque o orgulho, além de ser um pecado, né? O orgulho foi o pecado do diabo. Mas além de ser um pecado, o orgulho ele é uma terra fértil para que outros pecados nasçam, para que outros pecados cresçam. E eu estou falando isso porque se nós queremos guardar a nossa vida do pecado, de todos os pecados, se queremos guardar o nosso coração, se queremos guardar a nossa alma, então temos que nos guardar do orgulho. Veja que o orgulho foi o primeiro pecado. Não foi isso? O diabo, ele falou consigo mesmo que se exaltaria acima de Deus, que estabeleceria o trono dele acima de Deus. Então, esse pecado deu origem ao diabo e, consequentemente, todos os outros pecados. Então, se nós queremos guardar a nossa salvação, nós temos que ter uma vigilância contínua com o orgulho. Olha só o que está escrito aqui, eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Tiago, estava meditando nisso aqui agora há pouco. Capítulo 4, versículo 6, está escrito o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, ele resiste ao orgulhoso. Uma pessoa orgulhosa, ela pode não estar adulterando. Você já ouviu pessoas que dizem assim: eu estou na igreja e eu não vivo em pecado, mas a pessoa não consegue receber o batismo com o Espírito Santo. Inclusive, de repente, você já atendeu pessoas assim. Pessoa que diz assim: obreiro, obreira, eu não adultero, eu não minto, eu não vivo no pecado. Mas por que eu não recebo o Espírito Santo? De repente a pessoa não comete esses pecados, mas ela nunca se humilhou. Porque a humilhação depende da humildade. E o orgulho não deixa a pessoa se humilhar. Tem gente que nunca se humilhou diante de Deus, por exemplo. A pessoa não consegue fazer o que Zaqueu fez. Zaqueu subiu na árvore, deixou de lado a posição dele, confessou o seu pecado publicamente, foi lá e rasgou o coração. Ele foi humilde. Então, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, significa dizer que ele não resiste. Sabe uma coisa que Deus não consegue resistir? Uma pessoa humilde. Você pode ter certeza, deixa eu abrir em outra passagem aqui, você pode ter certeza que o dia que você recebeu o Espírito Santo foi um dia em que você se esvaziou, como a gente falou muito disso nos últimos dias. Você se humilhou, né? Você, não quis saber quem estava olhando, quem estava deixando de olhar, você não ficou olhando para nada, você rasgou seu coração, você chorou, você foi na frente do altar, eu não sei, mas normalmente é assim. E aquele que se humilha é exaltado. E que exaltação maior a gente pode ter do que receber o Espírito Santo. Aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, a humildade precede o encontro com Deus, que é a maior exaltação que alguém pode ter. E
o orgulho, a soberba precede a queda. Você pode ter certeza que o momento em que você recebeu a revelação da mensagem da cruz, da salvação, do reino de Deus, foi exatamente no momento em que você mais se humilhou, mais humilde você foi. E a queda, quando você, por exemplo, se depara com uma pessoa que está caída espiritualmente, que se desvia, que se afasta, que volta para o mundo, pode ver que antes ela ficou orgulhosa. Ela se entregou à vaidade, ela se entregou ao orgulho. Tem uma outra frase que diz que a gente tem que vigiar, porque todo dia, quando a gente abre os olhos e acorda de manhã, a vaidade já está de pé. E eu, inclusive, estava fazendo algumas anotações, né? Por exemplo, como eu falei de uma frase que eu lia há muito tempo atrás, de que se formos cavar no pecado, em qualquer pecado, desculpe, na primeira camada nós vamos encontrar o orgulho. E é verdade, porque o orgulho ou o pecado é uma maneira, aquilo que a pessoa faz em desobediência à palavra de Deus é uma maneira da pessoa, sem palavras, dizer assim: eu sou o Senhor, eu decido, eu quero ser Senhor. Então, repito, o orgulho não é apenas pecado, mas é o solo fértil para todos os outros muitos pecados crescerem. Vamos a um exemplo, eu fiz anotações aqui. Pessoa que desobedece. Para você ser desobediente, você tem que conhecer, ou saber do que não deve fazer, né? Ninguém pode dizer eu desobedeci se não havia uma regra. Então, quando a pessoa desobedece, é como se ela estivesse dizendo assim, ó, eu sei, mas eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer diferente. Está aí um pecado de desobediência. Lembra de Saul? Saul sabia. Ele sabia que ele não podia oferecer o sacrifício, ele tinha que esperar Samuel. Mas ele disse, eu quis fazer. E a pessoa sempre encontra uma justificativa. Por exemplo, o pecado da inveja. O que é o pecado da inveja? O pecado da inveja, por exemplo, assim, eu mereço mais. É uma soberba, um orgulho. Eu mereço mais do que essa pessoa aqui. Isso faz ela ter inveja. O pecado da ira. A Bíblia fala sobre o pecado de ira. Tem gente que diz assim, minha honra foi ferida, eu não aceito isso. Aí nasce a ira, é um pecado. Mas na primeira camada está o orgulho. Vamos falar do pecado da avareza. A pessoa avarenta, que é a pessoa que ama o dinheiro, o que ela, em outras palavras, ela diz assim, a minha segurança é isso aqui. A minha segurança está no que eu possuo. E assim por diante. Todos os pecados têm como solo fértil o orgulho. Então, o que nós devemos fazer se queremos guardar a nossa fé? Devemos cultivar em nós a humildade. A pessoa mais orgulhosa que já existiu foi o diabo. É o diabo, Lúcifer. Ele é o maior símbolo de orgulho. E quem é a pessoa mais humilde? Jesus. Jesus desceu. O diabo quis subir, quis estar acima de Deus. Desceu. Foi para o abismo. Jesus estava lá no alto, desceu por nossa causa. Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está sobre todo nome. Então é assim. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê coração humilde, que sejamos contritos, enfim. A gente tem que vigiar em relação a isso. Porque sempre que uma pessoa ela se aproxima da humildade, ela está, quanto mais humilde é uma pessoa, mais fértil vai estar o terreno na vida dela para Deus fazer coisas boas na vida dela. Quanto mais orgulho houver, mais fértil está o terreno para o diabo trabalhar. Então fica essa meditação, pense nisso, eu creio que isso é uma revelação. Cuidemos da nossa alma e vigiemos em relação ao orgulho. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. E só lembrando que nós estamos vivendo o mês do ID,
E no dia 6 de fevereiro, sexta-feira, nós vamos ter o nosso encontro nacional, mas sendo uma vigília, como já anunciamos. A partir das 11h30 da noite, nós vamos ter a graduação dos novos colaboradores nessa vigília e vamos ter o resgate. Se você conhece um obreiro que está desviado, que está fora da presença de Deus, convide. Vamos fazer o resgate dos afastados. E a cada programa Obreiros em Foco, nós vamos falar mais a respeito disso. A vigília vai ser transmitida a partir das 11h30 da noite da Catedral da Zona Sul, da João Dias, em São Paulo, e você deve obter informações com o seu regional de bloco, com o responsável estadual dos obreiros de cada estado, sobre onde vão assistir a vigília. Nós vamos estar direto da João Dias às 11h30 da noite. Os demais blocos receberão orientações de onde deverão estar. Nós vamos nos preparar para essa vigília raiz, vigília para a noite toda, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Continue com o responsável local.